E outra, tem aquela também, né, Robson? Que nem, por exemplo, você chega num patamar que não é só mais sobre você. São muitas pessoas envolvidas. E outra, por exemplo, que nem vocês estão sendo aí a empresa que está sendo disruptiva em vários anos, desenvolvendo várias tecnologias. E aí, do nada, parar... Né? O sucesso, o crescimento, ele te traz algumas obrigações, que é o que você falou. A cobrança vai ser cada vez maior, né? A gente tem aí mais de 70 famílias que dependem hoje da Fismatec, né? Então, muitas vezes eu estou na rua, cara, às vezes tem semana que eu nem vou na empresa, mas a gente tem um time... Ponta, né? A gente tem um time, com perdão da palavra, foda, que a gente pode confiar, legal. Entendeu? E isso é legal também. Isso é importante, você valorizar as pessoas. Você saber que se você tem um cara foda lá, porra, paga o cara bem. O cara tem que crescer junto com você. Porque não adianta você querer largar na frente e deixar todo mundo para trás. É verdade. Né? Nem todas, assim, graças a Deus a gente tem um time grande, nem todas as pessoas são águia. Né? Porque você precisa do robozinho ali também. É igual time, eu falo muito, né? É igual time de futebol. Time de futebol que só tem craque nunca ganhou um campeonato. Porque a briga de ego é tão grande. Né? Então você tem os líderes, você tem o cara que se destaca, você tem o cara que é o brigão, você tem o você quietinho. tem o cara que é o robozinho ali, que ele chega no horário, nunca atrasou, mas ele é aquele cara que tá bom para ele, é aquilo lá, né? Então você precisa de pessoas e você precisa identificar as pessoas que você fala, pô, vem cá, você pode mais, você, né? Você tem condições de crescer comigo. Sim. Né? Você tem que identificar. E outra coisa também que as pessoas às vezes falam, porra, mas eu nunca tive oportunidade. Cara, todo mundo teve. É que você não identificou a oportunidade. Né? É aquela velha história do lenço, né? Enquanto um chora, o outro vem de lenço. Né? Então é você identificar a oportunidade ali e fazer da tragédia ali uma coisa boa. Né? Então, muitas vezes, você não está preparado. E outra, né? Às vezes a oportunidade passa, você não percebe. Às vezes você percebe, mas você também não está preparado para aquele momento. Então, e passa rápido, né? Passa, cara, às vezes é muito... É igual essa questão, quando a gente comprou a empresa a importadora. Foi uma oportunidade que a gente viu, porque a gente já estava antenado numa tendência do mercado mundial. Cara, mas a gente também não tinha dinheiro para comprar. Eu lembro que na época a gente foi no banco, pegamos um empréstimo para dar entrada e a gente não tinha nem o dinheiro das parcelas, cara. O negócio tinha que dar certo para o próprio negócio se pagar, né? Então é aquele negócio, é o que você falou, pô, não pode ter medo de arriscar. Não pode. Né? Porque se a gente tivesse medo de arriscar, talvez a gente não estaria aqui falando hoje, muitas coisas não teriam acontecido, né? Então, é muito louco, cara. Esse mundo de empreender, o mundo de empresários, cara, não tem uma receita de bolo. A única coisa que eu sei é se dedique, faça o que você tem que fazer, não tenha medo e traça um objetivo, mas foca no hoje, cara. Aprende com o passado e foca no hoje. O futuro não existe, que a gente não sabe se a gente vai estar vivo amanhã. Pra gente ter uma ideia. A única certeza que a gente tem da vida é da morte, né? A gente nasce e sabe que vai morrer um dia. É a única certeza que a gente tem. Então, cara, não adianta você focar muito lá na frente, cara, você não sabe nem se você vai chegar lá. Né? Vamos aqui, ó, presente. Pô, se tem a oportunidade de viajar com a sua família, com seus filhos, vá. Né? E outra coisa também, né? Não adianta focar só no trabalho, tem que ter um equilíbrio. Né? Você pode ter uma janela de hiperfoco, né? Eu falo muito disso, de janela de hiperfoco, cara. Por exemplo, a gente lançou o Neolaser, por exemplo. Quanto tempo? A gente lançou o Neolaser e aí, cara, tá toda a empresa com hiperfoco no Neolaser. Sim. Consequentemente, Heitor, quando isso acontece... As outras coisas ficam um pouquinho mais de boa. Declinam. Só que, cara, é 2 meses, 2, 3... Pô, aí vamos voltar a fazer a campanha do Eros, por exemplo. Vamos voltar a fazer... Vamos dar atenção naquilo e tal. É igual quando a gente vai para uma feira, por exemplo. A gente vai ter agora, por exemplo, o Beauty Fair, que é 9, 10, 11, 12, que é sábado, domingo, segunda e terça. Aí, Setembro. Aí nós temos 13, 14, 15, que aí é quarta, quinta e sexta. E no sábado já começa o Estética em Sul. Então, quer dizer, 15 dias com uma janela de hiperfoco no trabalho, nas feiras e tal, até a família fica de lado. Cara, mas acabou o Estética Rio, o Estética Sul,
tira um dia de banco, alguma coisa, vai jantar com a sua família, vai almoçar, leva os seus filhos para passear e tal, porque tem que ter um equilíbrio. É verdade. Né? Então, Senão, tudo demasiado, tudo em exagero é ruim. Trabalho, tudo que você pensar na vida é ruim em exagero. Então tem que ter um equilíbrio, porque senão também você não aguenta, né? E a estética, geralmente, por exemplo, é compromisso o ano todo, né, Robson? É o ano inteiro. A feira é uma atrás da outra. Agora, então, vai ter 13, 14, 15... É 9, 10, 11, 12. São 4 Beauty dias Fair. de Beauty Fair. Que começa no sábado e termina na terça. Aí nós temos 3 dias que você está movimentando a feira ainda, é o pós-feira, que é 13, 14 e 15. E no sábado já começa o Aesthetic Instruct, em Floripa. Tem que viajar com toda a equipe ainda e tal. Que é um congresso menor também, né? É um Mas congresso mesmo menor. assim, logisticamente... Sim, né? logisticamente e outra. Pelo tamanho que a Fismatec está hoje e pela representatividade. O ano passado você estava com um logo gigante lá, né? E tudo mais. Então não dá pra ser pouca coisa, né? Tem um banner lá de 17 metros, cara. Então, assim, é a responsabilidade que você cria, né, cara? Então, se você vai, faz direito. Não adianta você ir de qualquer jeito. Verdade. Né? E é tudo... E lá no Sul vocês são bem conhecidos, né, Robson? Eu lembro de 2019 lá, quando vocês lançaram o Heros. Pô, lá foi um sucesso total, né? O público da região de Santa Catarina. Foi até surpreendente pra gente, mas a gente realmente tem um público bastante assíduo lá, né? A gente tem um público que aceita muito bem os tickets dos nossos produtos e tal, né? A gente sabe que a região sul é um pouco mais elitizada, né, do que o resto do país e tal. Então a gente performa muito bem lá, assim. Legal. A gente tem um público bem presente lá. Bom, galera, então para vocês encontrarem agora a Fismatec, bater um papo com o Robson, falar que vocês participaram aqui do podcast, vai ter que ir nas feiras, né, Robson? Então você que é de São Paulo ou de outros lugares do Brasil que quiser vir, passe lá no stand da Beauty Fair, passe no stand da Fismatec na Beauty Fair, ou então lá no stand da Fismatec no Estética Insu. É isso, Robson? É isso, já que a gente está aqui também, você falou isso aí, vamos criar alguma coisa aí, né, pô? Se você for lá no nosso stand na Beauty Fair ou no Estética Insu falar que assistiu o nosso episódio, já vai ganhar pelo menos um voucher de 5%, de 10% de desconto. Vai. Isso, e ainda vai tomar um café lá, que a Fismatec sempre prepara um lounge VIP lá e etc. É isso aí, né? Precisa, né? Relacionamento é tudo, né? É outra coisa, viu, pessoal? Relacionamento, network, vale mais do que dinheiro, tá? Então, fica a dica aí. Abre muitas portas, né, Robson? Fica a dica, cara. A gente precisa se relacionar bem. É o que você falou. Eu já vi você falando isso daí, cara. Se você vai para um evento dessa magnitude, se você não troca o WhatsApp com nenhum profissional, se você não tem vergonha de chegar numa empresa e falar um pouco do seu trabalho, se apresentar para uma galerinha, trocar o WhatsApp, se você vai fazer uma palestra lá ou vai participar de uma palestra, já cutuca o amigo do lado, vamos trocar um WhatsApp aqui para a gente falar dos nossos negócios e tal, aquilo outro. Então, é você criar a oportunidade. Sim. Né? Porque você fez muito isso, eu lembro. Nossa. Ainda faço, né? Sim, a gente faz sempre, né, pô? A gente falou aí do menino aí, né, do Simon Sucini, né? Ontem eu fui lá na clínica, que ele tá lá cuidando, tudo pra network. Passei a tarde inteira lá conversando com o pessoal, entendendo, né? Aí teve algumas canais, né, que foi lá fazer entrevista com o cara e tal, aquilo lá. Hoje ele está fazendo lá as nossas tecnologias e tal. Então, cara, às vezes é você saber que você precisa daquele meio-dia lá para fazer um relacionamento, fazer um network. E que no final isso traz muito resultado. Cara, né? Isso eu vou te falar agora, se a gente tiver tempo ainda, contar um negócio rapidinho. Isso mudou a nossa vida. Eu lembro que por volta de 2009, mais ou menos, eu participei de uma palestra. Estava eu e meu irmão, Douglas. E aí o cara falou, cara, se você é um empresário, de qualquer área que seja, se você é um empresário, se você não tira pelo menos 2 horas do seu dia para colocar o pé em cima da mesa, rabiscar papel e planejar o futuro da sua empresa, você está fadado ao fracasso.
E aí, cara, aquilo bateu porque eu era operacional total, né, cara? Só fazia. Não, montava lá, liderava aí o time de montagem da equipe, da empresa. O Douglas era já mais na parte de escritório ali, pô, mas dava um problema no computador, ele ia lá, arrumava. Eu dava problema num torno mecânico, eu deitava lá, me sujava inteira de graça e arrumava e tal. Cara, mas aquilo bateu de um jeito, Heitor, assim, cara, eu preciso ir pra rua, cara, preciso me conectar com pessoas. Se eu tô aqui dentro, quem é que tá falando da minha empresa lá fora? E ninguém fala tão bem quanto os donos. Se eu tô aqui dentro, cara, quem é que tá pensando por mim, né? E aí aquilo mudou a nossa vida. E aí uma coisa que eu aprendi também, com o andar da carruagem, né, com o tempo, que a gente fez a melhor faculdade, que é a faculdade da vida, né? A gente aprendeu que é a faculdade da vida. E aí, o que acontece? Nós que somos donos, nós somos o funcionário mais caro da nossa empresa. A nossa hora, você pode ter certeza que é a mais cara da nossa empresa. E aí, se você como empresário, se você, cara, vamos falar aqui, por exemplo, do nosso dia a dia aqui, o que a gente está vivendo hoje aqui, por exemplo. Cara, imagine você tem que preparar a câmera, você tem que varrer o chão, você tem que repor a água, você tem que fazer o cafezinho e tal. Não dá. Quem é que ia fazer o relacionamento? Quem é que ia convidar as pessoas? Quem é que ia fazer esse trabalho? Então você paga pessoas para fazer o que qualquer pessoa bem treinada faz. Sim. E você faz o que ninguém pode fazer no seu lugar. E eu vou te dizer que, assim, é o que a gente estava falando desde do começo. No começo, você tem que fazer tudo. Sim. Né? No começo, mandava mensagem pro convidado, preparava o ambiente, coordenava o pessoal da câmera, etc, etc, etc. Exato. Então, assim... E isso é até bom que você aprende todo o ecossistema e você sabe cobrar também depois das pessoas, né? É o que a gente estava falando do Léo aquela hora, né? tem que trabalhar em todas as partes áreas, da empresa. Porque, cara, se você não sair do operacional, você cria esse movimento, cara, até psicológico de fazer tudo, né? Então você tem que saber delegar, tem que confiar nas pessoas, né? Treinar essas pessoas. As pessoas, confiar nas pessoas, ter um time realmente parrudo, que quando você estiver na rua fazendo network, fazendo relacionamento, trazendo novos negócios, você sabe que as coisas vão estar andando da mesma forma. Então, saia do operacional. Isso é uma dica valiosa, funcionou muito para mim, mudou a nossa vida e vai colocar em prática aí essa questão de relacionamento, network, essas coisas todas. Porque se você ficar no operacional, cara, são coisas que às vezes, por exemplo, um programador que você paga lá o cara lá 2, 3 mil por mês ele vai fazer, e só que o que você pode fazer, ele não consegue fazer. Então, os novos negócios que você traz, exato, o relacionamento falar que você da sua empresa como você fala, porque outro ditado que também, né, cara, só existe uma profissão no mundo, que é vendedor. Né? Então, se a gente não souber vender, se a gente não souber se vender, porque, cara, você vai numa entrevista de emprego, pô, você está vendendo, você está se vendendo ali, né? Né, Heitor? Vendendo aquilo que você sabe fazer, né? Exato. Você como profissional ali da área, se chega um cliente, se você não sabe fazer uma boa avaliação, vender os seus serviços, cara, o que fomenta toda a cadeia é a venda, é a receita, né? Então, cara, não tenha medo de falar, fale do seu negócio, venda o seu negócio em todo lugar que você está. Fale do seu negócio, porque você não sabe, às vezes, quem está do seu lado. Às vezes a pessoa já até... E eu sempre falo, né? Tem muitas profissionais que... eu tenho vergonha de aparecer, tenho vergonha de falar. Se você tiver vergonha de falar do seu próprio negócio, quem que vai falar? Exato, vai pagar alguém para falar? E é uma coisa que é doutrina. Cara, se você entrar no YouTube da Fismatec, tem as primeiras entrevistas, cara, eu mais gaguejava do que falava, né? Só que, cara, eu percebi e eu sabia que é a necessidade, porque a gente já teve outros influenciadores lá atrás. Sim. Né? E aí a gente muito focado nessa questão do digital e tal, essas coisas, e começou aquele movimento, cara, hoje
Você pode ter certeza, vale muito mais você falando do seu negócio do que você contratar o maior popstar do mundo, porque todo mundo vai saber que você está pagando aquele cara, pra ele, por mais que tenha uma conexão, por mais que tenha uma série de coisas, todo mundo sabe que aquilo é um trabalho que ele está prestando para você. Agora, quando você fala do seu negócio, você põe a cara para bater, todo mundo sabe, cara, esse cara é foda. Esse cara aí, ele põe a cara para bater. Se der problema, eu sei com quem eu posso falar. Se der bom também, eu sei que eu posso parabenizar. Mas eu sei quem está à frente do negócio. É diferente. É diferente. É muito então, é por isso que a gente está em todas as feiras, a gente quer conversar com todo mundo, a gente quer todo mundo próximo. E todo mundo tem que saber que a gente respira isso, que a gente vive isso. E isso passa confiabilidade. É humanização, é relacionamento, é network. Top. Você é doido, gente. Que aula, hein? Aula atrás de aula, Robson. Você tá demais, hein? É bom, né? Você tá abastecido, hein? Não, mas é natural, né? Parece ser repetitivo, mas eu volto a falar. A gente fala do que a gente viveu. Não, cara, e assim, hoje, quando eu faço podcast, assim, eu sempre aprendo, Robson. Para mim, isso aqui é uma palestra que você está fazendo, uma mentoria aqui. E vendo, né, conhecendo um pouco mais da história da Fismatec, saber, né, eu sei um pouco da história que você já contou em outras ocasiões, mas ver vocês, cara, é fonte de inspiração, da gente ver, cara, é possível. Sim, o mercado da estética é um mercado promissor. Sim. Né? Então, assim, a galera tem que acreditar e tem que fazer e fazer. Execute. Ah, mas eu não tenho a melhor. Faça o que você tem. Ah, não tenho a melhor maca, não tenho o melhor aparelho. Faça agora que você vai poder comprar ultrassom, que você vai poder comprar uma criofrequência, que você vai poder comprar uma criolipólise. Tudo vai começar, todo o futuro, ele só vai começar no presente, como você está falando. Para você ter uma ideia. Essa semana eu tive reunião comercial. E aí, muitos leads do Neo Laser, né, do Endolift e tal, cara, a gente recebeu mais de 3 mil leads. Uau. Cara, desde o lançamento para cá, não tem nem um mês. E aí elas falam, pô, mas muita gente, quando a hora que a gente fala o preço, fala, não é para mim. Aí olha o gatilho de venda. Eu falei, cara, esse cara você não pode deixar ele de lado. Lógico que não. Você vai falar o quê para ele? Você fala, você não tem a condição hoje, mas eu vou te vender o passaporte para você comprar essa tecnologia. Eu vou te oferecer o passaporte para você comprar essa tecnologia, que é, por exemplo, uma outra frequência, que é 1/5 do valor. Eu falei, então, cara, vocês como vendedores, e aí serve para o mercado em geral, porque às vezes o cara vai lá na sua clínica procurando um tratamento. Por exemplo, ultrassom microfocado. Ultrassom microfocado, aí um botoxinho, um bioestimulador, pô, R$7 mil o tratamento. Aí o cara fala, não é para mim esse tratamento. Mas você vai falar, não, mas eu tenho algo que é para você. Eu vou te preparar para depois você estar recebendo esse tratamento. Sim. E aí no nosso caso, que ainda vende produto que rentabiliza, que faz o cara rentabilizar, aí eu falei para eles, vocês têm por obrigação oferecer uma tecnologia mais barata, que caiba na realidade daquele fazer cara, a matemática para fazer a matemática para ele, para que aquilo ali seja o passaporte do sonho dele, que seja o passaporte do próximo nível, do próximo passo. E é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que criar as oportunidades para o cliente também, para que ele enxergue, é verdade. Eu não posso isso agora, mas eu não vou esperar o momento ideal de eu fazer isso agora. Eu já vou partir de outra situação para que acelere o meu processo de eu chegar lá.